Com o sistema Bretton Woods, os Estados Unidos se tornaram o centro monetário global. Uma das falácias mais perigosas e absurdas do keynesianismo é a de que gastos militares estatais ajudam na recuperação econômica. Para eles, qualquer gasto é gasto. Logo, na visão keynesiana, tanto faz se o gasto vem de indivíduos alimentando suas famílias ou de estados atacando outros estados. Tudo contribui para a demanda agregada e tudo reduz o desemprego. À medida que mais e mais pessoas foram passando fome durante a Grande Depressão, que discutimos no vídeo A Crise de 1929, todos os principais países aumentaram seus gastos militares na vã esperança de que isso melhoraria suas economias. Eles terminaram por criar máquinas de guerra mais avançadas do que qualquer coisa vista antes. A partir de setembro de 1939, infelizmente, tais máquinas foram colocadas em ação. Para os keynesianos, foi a Segunda Guerra Mundial que provocou a recuperação econômica. De acordo com eles, os gastos militares fizeram com que a demanda agregada aumentasse e o desemprego diminuísse, levando à recuperação. Contudo, qualquer pessoa sã percebe que a vida naquele período piorou muito, inclusive em países que não experimentaram combates em seu solo. Além dos horrores até então inimagináveis perpetrados por aquelas máquinas de guerra, a enorme alocação de recursos para o conflito provocou desabastecimento, escassez e aumento de preços. Por exemplo, nos Estados Unidos, a construção e a reforma de imóveis foram proibidas para que recursos fossem canalizados para a guerra. Sem contar o custo em vidas, não é? Chamar isso de recuperação econômica é uma afronta. O pós-guerra foi um duro golpe à narrativa keynesiana, especialmente nos Estados Unidos. Com o final do conflito, os gastos militares se reduziram drasticamente. A morte do populista Franklin Roosevelt, sua substituição pelo comedido Harry Truman e o controle do Congresso pelos republicanos criaram um impasse político que impediu a renovação do novo acordo, o New Deal. Para os keynesianos, tais fatores deveriam levar o país a um desastre. O economista Paul Samuelson chegou a prever que o pós-guerra seria o período de maior desemprego e desindustrialização de todos os tempos. Entre 1945 e 1948, os gastos públicos diminuíram em 75%. Todos os controles de preço foram removidos. O grau de intervenção econômica estatal diminuiu consideravelmente. E o caos previsto pelos keynesianos aconteceu? Claro que não. Ao contrário, a economia estadunidense floresceu. Pela primeira vez desde a crise de 1929, o planejamento central diminuía. Os preços puderam se ajustar livremente, permitindo que empreendedores alocassem seus recursos racionalmente, que bens e serviços pudessem ser oferecidos conforme a demanda dos consumidores e que trabalhadores fossem justamente remunerados. A produção econômica cresceu. Os cerca de 10 milhões de soldados que voltaram da guerra foram rapidamente absorvidos pelo mercado de trabalho. Todas as previsões apocalípticas dos keynesianos não se confirmaram. Não obstante, a situação não era ideal, já que o mundo ainda estava fora do padrão ouro, com as consequentes distorções na oferta monetária e o risco de novas crises econômicas. Os Estados Unidos, então, convidaram representantes de seus aliados para Bretton Woods, uma área no estado de New Hampshire. Lá eles discutiram a criação de um novo sistema monetário global. O representante do Reino Unido era ninguém menos do que John Keynes, e o dos Estados Unidos era Harry White, mais tarde descoberto como um comunista que mantinha contato direto com o regime soviético. Nada de bom poderia sair dessa reunião. Ficou acordado ali que os Estados Unidos seriam o centro do novo sistema monetário global, que teria o dólar como reserva. O dólar seria lastreado pelo ouro e as outras moedas seriam lastreadas pelo dólar. Para facilitar esse arranjo, os Estados Unidos custodiariam o ouro dos demais países. Isso ficou conhecido como o sistema Bretton Woods. Em tese, esse sistema monetário estava baseado no ouro. Se o governo estadunidense não aumentasse a oferta de dólares além de suas reservas de ouro, e os governos dos outros países não aumentassem a oferta de suas moedas além de suas reservas de dólares, o sistema seria parecido com aquele de antes da Primeira Guerra.
O Fundo Monetário Internacional foi criado com o objetivo expresso de manter as taxas de câmbio estáveis. O sistema Bretton Woods procurava alcançar via planejamento central aquilo que emergiu naturalmente no século XIX. Claro que não iria dar certo. Os governos estavam dominados por economistas keynesianos, que viam as políticas intervencionistas como algo natural e importante. Tais políticas levavam, inevitavelmente, a flutuações no valor das moedas nacionais. O que acontece quando a moeda de um país é desvalorizada? Por um lado, seus produtos se tornam mais baratos para os estrangeiros, fazendo com que mais bens deixem aquele país. Por outro, quem possui aquela moeda procura trocá-la por outra mais forte para se proteger. Ainda, como a desvalorização costuma ser acompanhada pela diminuição da taxa de juros, os investidores deixam o país. Já os países que mantêm o valor de suas moedas veem um fluxo de capital. O papel do Fundo Monetário Internacional, então, era o de achar um balanço entre os países do mundo, de modo a manter as taxas de câmbio mais ou menos estáveis. Era uma tarefa impossível. Sem uma unidade de conta estável como o ouro, era como construir uma casa com uma trena feita de elástico, cujo comprimento mudava a cada uso. Se, em tese, os Estados Unidos tinham de manter sua oferta monetária de acordo com o volume de ouro em suas reservas e os outros países de acordo com a quantidade de dólares em suas reservas, na prática nada disso acontecia. O expansionismo monetário se tornou a regra. Quem mais se beneficiou disso foram os Estados Unidos. Como o dólar era a reserva mundial, o país podia expandir sua base monetária usando os outros países como colateral. Uma espécie de efeito Cantillon em nível global. O relativo comedimento fiscal do pós-guerra deu lugar ao financiamento de políticas públicas via inflação. Um complexo militar-industrial enorme surgiu, poderoso bastante para exigir cada vez mais verbas. Não por acaso, os Estados Unidos começaram a se envolver em uma guerra após a outra. Essa nova máquina de guerra se tornou palatável para o povo porque veio acompanhada de programas assistenciais que subsidiavam habitação, educação e saúde. A ausência de um padrão ouro verdadeiro permitia a ilusão de que era possível ignorar as leis da economia. Mas não tem jeito, uma hora a conta chega. O poder de compra do dólar foi caindo. O preço do ouro tendia a aumentar. Percebendo isso, muitos países começaram a retirar seu ouro dos Estados Unidos. Com suas reservas de ouro caindo, em 1971, o presidente Richard Nixon anunciou o fim do sistema Bretton Woods e da convertibilidade entre o dólar e o ouro. A partir daquele momento, nem a ilusão de um lastro haveria. Os políticos estavam livres para imprimir o tanto de dinheiro que quisessem. Mas essa história fica para um próximo vídeo.